Toy Story é a história de brinquedo, uma história de brinquedo, uma história dos brinquedos, traduz aí como você quiser nos comentários, mas a ideia que o nome passa pra gente é justamente essa. A gente vê ali no filme a história dos brinquedos e a relação deles com as crianças humanas. Isso é uma coisa que não mudou, Toy Story 5 ainda discute essa relação. Mas algo que mudou, na minha opinião, é qual história de brinquedos está sendo contada. É a história de todos esses brinquedos, desse grupo, ou é só uma história avulsa depois que a história principal já foi concluída? O nome continua o mesmo e pode servir para ambas as situações, mas eu acho que agora a gente está se aproximando cada vez mais de ver várias histórias de brinquedos, e não a história dos brinquedos. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Toy Story, mais especificamente de Toy Story 5. O filme mais recente dessa série da Pixar, que se tudo der certo estreia na mesma semana que esse vídeo vai pro ar. Eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme e também o que eu acho que ele representa agora na franquia Toy Story, porque são 5 filmes da série principal desde os anos 90, muita coisa mudou e eu acho que essa mudança veio pra ficar. Eu acho que Toy Story já se transformou em uma outra coisa. Isso não necessariamente é algo ruim, mas vamos discutir. Eu queria que você já deixasse aqui nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu. E se você ainda não viu, quais são as suas expectativas? Você acha que ele vai superar o 4? Que vai superar os 3 primeiros? Me conta aí embaixo. Vocês sabem que apesar de eu falar de outros temas, o canal tá no modo House of the Dragon, né? A nova temporada estreia dia 21 de junho e sim, teremos cobertura semanal, então já se inscreve pra não perder. Mas sabe o que mais estreia em 21 de junho? O inverno desse ano. Dia 21 é o solstício, né, que marca a virada das estações. Então sim, o inverno realmente tá chegando e não é só em Westeros. E às vezes, pra se proteger desse frio, a gente acaba usando um monte de roupa, né? Aquele casaco de lã com uma jaqueta por cima, calça bem grossa de moletom. Aí quando a gente vê, tá todo empacotado e mal consegue mexer os braços direito. Mas tem outra possibilidade, que é apostar em roupas que regulam a temperatura mesmo sendo fininhas, como é o caso da Insider. Esses dias eu fui participar de um evento em Guarapuava, que é uma das cidades mais frias do Paraná, que já é bastante frio, né? E todas as camisetas que eu levei na mala eram da Insider, principalmente a tech t-shirt manga longa, que eu tenho uma branca e uma vinho, porque ela já me deixa quentinha e ocupa pouco espaço na mala. Além disso, eu levei a wingsuit, que é um casaco super leve, mas quentinho também. E tem várias outras peças da Insider que podem te salvar nesse inverno. Tudo isso sem sacrificar a mobilidade ou conforto. Dá uma olhada no site clicando no link na descrição, assim o meu cupom MIKAN já vai direto pro seu carrinho e você consegue comprar com desconto. E esse mês tá rolando frete grátis a partir de determinados valores, então aproveita. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e bora continuar. Já se passou um certo tempo desde o lançamento do Toy Story 4, que foi o capítulo anterior dessa saga, vamos dizer assim. Não considero uma saga, eu já vou falar mais disso, mas foi o filme anterior da franquia principal. O Toy Story 4 lançou lá em 2019, então 7 anos aí de diferença, mas nesse meio tempo não é que não saiu nada. Teve aquela tentativa de fazer o filme do Buzz, lembra? O Lightyear, que saiu lá em 2022. Então, relativamente perto do Toy Story 5 aqui. E eu acho que eu não vou ser nada polêmica afirmando aqui que não precisava, obviamente, ter feito nenhum filme depois do terceiro. Eu acho que essa afirmação é bastante batida, o que não deixa de ser verdade. Toy Story 3, na minha opinião, é uma conclusão perfeita para a história desses brinquedos. Foi realmente um ponto super adequado para eles finalizarem. Eu acho que tematicamente fez muito sentido. Realmente, o Toy Story 3 é um filme muito bacana e ele fecha com chave de ouro essa história. Porém, a porta fechada por essa chave de ouro foi aberta novamente para fazerem o Toy Story 4 e agora também o Toy Story 5. Por isso que eu falo que são filmes que não têm uma baita necessidade de serem feitos, porque essa história já foi concluída. O que a gente tá vendo são os capítulos seguintes ao final, o que acontece depois do final. E quando os personagens já tiveram a vida deles resolvida, né, eles já fecharam ali as questões que eles tinham, meio que as coisas se repetem. E isso foi o que aconteceu no Toy Story 4 e acontece agora no Toy Story 5 de novo. Alguns conflitos, algumas inseguranças dos personagens acabam se repetindo, porque é isso, os outros filmes já tinham trabalhado essas questões. E eu já vou falar mais sobre isso, mas eu achei legal trazer essa explicação do porquê que eu acho que, beleza, não precisava ter esses filmes mais recentes. Dito isso, um filme pode muito bem ser desnecessário e ser muito legal, muito emocionante, muito divertido. E tá tudo bem gostar dele, ser
emocionar com ele. Eu, inclusive, me emocionei bastante com o filme 5. Por mais que tivesse algumas discussões que já existiram nos filmes anteriores, não quer dizer que elas deixem de ter um apelo emocional. E, sinceramente, se é pra eles continuarem fazendo novos filmes, eu acho que eu gosto mais do 5 do que do 4. O Toy Story 4, eu confesso que na época eu até que gostei dele, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu praticamente nem me lembro de nada dele. Praticamente nada nele me marcou tanto assim, que é uma coisa que eu não posso dizer dos 3 primeiros Toy Story, né? Claro que existe o fator infância, o fator nostalgia, então eu vi Toy Story 1 e 2 muitas vezes quando eu era criança, mas o Toy Story 3, que eu vi depois de adulta, e não vi tantas vezes quanto os 2 primeiros, é um filme do qual eu tenho memórias muito vívidas. Eu me lembro de cenas específicas, me lembro da história geral do filme. O Toy Story 4 eu já não considero tão marcante assim. Pra mim, a característica mais marcante do filme é que o Garfinho era irritante. E isso é uma coisa que felizmente diminuiu no 5º filme, porque, ó, o spoiler aí, o Garfinho aparece bem pouco, felizmente. Mas chega desse preâmbulo todo porque eu quero falar do 5º filme em si, né? Eu posso até achar que ele não vai ser tão marcante quanto os 3 primeiros, mas eu acredito que ele vai marcar mais do que o 4º filme. Lógico que isso o tempo que vai dizer, né? Mas eu tenho essa impressão. E o que é o 5º filme? É a história dos brinquedos lidando com a nova relação das crianças com a tecnologia. Não só com brinquedos eletrônicos e telas, mas também até com alguns elementos de redes sociais. Muitos dos conflitos nos filmes de Toy Story decorrem do medo que os nossos personagens brinquedos têm de ser substituídos ou abandonados. No primeiro filme tem o Woody com os ciúmes do Buzz, aí no segundo tem a Jessie, que foi abandonada pela criança dela, a Emily. No terceiro, todos eles com aquela crise existencial, porque o Andy, a criança deles, estava ficando grande, não ia mais precisar dos brinquedos. No 4º filme, teve o 4º filme, tô zoando, mas no 4º filme, além de ter o Garfinho no começo, tem toda aquela discussão dos brinquedos que não tem crianças e tal, então também entra aí essa discussão. E agora no 5º filme, os brinquedos têm medo de serem abandonados e substituídos, porque as crianças estão trocando os brinquedos delas por um tablet que deixa elas viciadas e elas ficam só jogando no tablet e interagindo digitalmente com os coleguinhas. É um tal de Lilypad, que é um tablet meio no formato de um sapinho, e eu achei muito engraçado que um dos pôsteres revelados do Toy Story 5, não sei se foi um dos primeiros e tal, tinha a Lilypad bem no centro com um oi estampado na tela, e o texto estampado na tela era maior do que o Toy Story 5, então o que chamava a atenção era oi e não Toy Story 5. Enfim, incrível. Mas enfim, voltando aqui, tem esse tablet que é a Lilypad, e a Lilypad é uma moda entre as crianças, é esse tablet que permite que você consiga jogar joguinhos, pesquisar na internet e também se conectar digitalmente ali a outras crianças usando uma tal de Lagoa, que é uma espécie de rede social que aqueles equipamentos conseguem acessar. Dá pra mandar mensagens, publicar fotos e adicionar amigos. E a Bonnie, que é a criança com quem estão os brinquedos ali do Toy Story, é uma menina meio sem amigos, tadinha. Ninguém quer brincar com ela. E logo no começo do filme a gente percebe que ela é diferente das crianças que estão ao redor. Por quê? Porque ela ainda brinca com os brinquedos tradicionais, enquanto todas as crianças ao redor estão apenas brincando com tablets, como a Lilypad. Fora da casa da Bonnie, ali ao redor da vizinhança, é cenário de terra arrasada para os brinquedos. Eles estão largados, pegando poeira, no meio do mato. Coitados dos brinquedos, nunca mais receberam atenção depois que as crianças conheceram a Lilypad. E é lógico que para essa história andar, a Bonnie ganha uma Lilypad, ela ganha o seu próprio tablet e finalmente tem algo em comum com as coleguinhas da aula de dança. Quem sabe isso não seja uma forma de fazer amizade, para desespero dos brinquedos dela, que acham que vão ser substituídos. Aí eu já acho legal destacar para vocês que esse filme tem uma diferença importante em relação aos outros Toy Story. O protagonista não é o Woody. Caso você não tenha visto Toy Story 4, acho que é importante talvez você pular os próximos segundos aí, mas gente, acho que não é um spoiler, já tem 7 anos o filme, mas o Woody deixa de ficar ali na casa da Bonnie, né? Ele sai pra viver suas aventuras com o amor da sua vida e vira um brinquedo errante por aí. Então ele não tá lá na casa da Bonnie, pelo menos não na maior parte do tempo. Então, apesar dele estar nesse filme, toda a história é realmente protagonizada pela Jessie, o que eu acho que é uma mudança bacana, porque se até a história da Jessie já é meio repetitiva nesse filme, se fosse o Woody de novo,
Aí realmente não tinha como fazer. Mas enfim, logo no início da história a gente já vê essa rivalidade surgindo entre a Jessie e a Lily Pad, e uma discussão que, na minha opinião, é meio vaga sobre a relação das crianças com tecnologia, com redes sociais, meio que mistura as duas coisas de certa forma, e também fala de crescimento, amadurecimento, essas coisas que Toy Story acaba trabalhando muito. Esse não é um filme que vai demonizar a tecnologia, assim como também não vai dizer que os brinquedos tradicionais não prestam e apenas a tecnologia é bacana, e eu acho que é sempre legal trazer nuance, é claro, mas eu senti que realmente foi uma discussão que ficou muito por cima e de um jeito que parece que eles simplesmente não queriam mergulhar na situação, sabe? Já tô até prevendo os comentários dizendo: ah, mas Mikan, você queria que Toy Story 5 trouxesse uma grande discussão sobre o papel da tecnologia na infância, porque é um filme infantil. Sim, é um filme infantil, porém, uma coisa que os filmes da Pixar, principalmente os primeiros, nunca fizeram foi subestimar a capacidade das crianças de entender as coisas. E eu não acho que Toy Story 5 subestime necessariamente, tá? Mas eu acho que é um filme que ensaia falar sobre uma coisa e nunca entra nisso de verdade. A relação com a tecnologia e com as redes sociais é meio que colocada como qualquer outro brinquedo tecnológico que aparecesse. Da mesma forma como no primeiro filme o Buzz era visto como algo mais tecnológico, mais valioso do que o Woody, porque ele podia, né, voar ou cair com estilo. Aqui a gente tem algo parecido. A Lily Pad tem mais recursos, chama mais atenção e a criança fica focada só naquilo. É óbvio que uma tela, a gente sabe, né, vendo aqui na vida real, que uma tela atrai muito mais do que um brinquedo um pouco mais tecnológico, né? Mas o que eu tô dizendo é que o filme meio que coloca isso da mesma forma que, na minha opinião, ele já colocou antes. Lógico que tem algumas diferenças, mas pra mim a estrutura é muito parecida. E até dá pra dizer que, mas tem um componente social, porque as crianças querem brincar apenas com o tablet e vão esnobar quem brinca com os brinquedos. E aqui eu acho que o filme tem um pouquinho mais a dizer quando ele coloca essa coisa da pressão social pra que a criança se adeque a uma forma correta ou não de brincar. Então que a moda daquele momento faria com que a criança deixasse de lado os brinquedos ultrapassados ou o modo de brincar ultrapassado. Acaba virando muito mais uma história de seja quem você é, do que realmente uma discussão do papel da tecnologia, sabe? Isso não é uma coisa ruim, tá? Eu só tô falando porque que eu acho que a discussão da tecnologia em si não é muito discutida. E eu acho que tem um outro motivo para eles não se aprofundarem tanto nisso, que é um motivo um pouco mais cínico, que desde que eu vi o filme, todos esses últimos dias, eu tenho visto vários anúncios de produtos da Lily Pad. Inclusive, um tablet infantil feito pela Leapfrog, que provavelmente foi a empresa que inspirou a criação da Lily Pad, né? Esses produtos da Leapfrog, pelo que eu pesquisei, são aqueles tablets educacionais, não são que nem um iPad ou um tablet mais tradicional mesmo, mas sim aqueles com botões, talvez uma coisa meio computador da Xuxa, não sei, gente, eu nunca tive um Leapfrog nem um computador da Xuxa, então eu tô chutando aqui. Mas ele, muito obviamente, é uma das inspirações pra Lily Pad, porque ele tem essa temática de sapo, né? E olha só que interessante, a Disney lançou, em parceria com essa empresa, uma Lily Pad para as crianças comprarem e brincarem. Então é lógico que o filme também não ia colocar o tablet como esse vilão absoluto, porque não é muito do interesse da empresa. E eu vou repetir, eu não acho que esse seja um problema, tá, gente? É óbvio que vai ter produtos licenciados de Toy Story. Eu só tô falando do porquê que eu acho que o filme tenta entrar numa discussão ali que ele mesmo não se aprofunda, que deixa meio vaga. Pra mim, a principal discussão do filme, o que ele mais traz de novo, é essa coisa de não ter vergonha de brincar com os brinquedos, de amadurecer no seu tempo, de encontrar as pessoas certas pra você, que não necessariamente você vai ter que ficar se adequando aos moldes dos outros. É realmente uma discussão bacana, é um tema bacana trazido, mas realmente não é a coisa principal do filme. Porque isso acontece muito mais ali na parte da Bonnie, é um amadurecimento da Bonnie, e cabe aos brinquedos entender que isso é necessário. Já as aventuras dos brinquedos, assim, eu amo ver as aventuras dos brinquedos, eu gosto muito de todos os personagens de Toy Story, principalmente da Jessie. Eu amava muito ver Toy Story 2 quando era criança, eu amava a Jessie, eu me inspirava muito nela, então é lógico que é muito bacana vê-la como protagonista dessa história. Mas a história da Jessie, a gente meio que já viu. Eu entendo que nesse filme ela tá muito mais também tentando proteger a Bonnie, tentando ajudar a Bonnie, mas enquanto ela faz isso, ela convive com muitos dos seus fantasmas, principalmente as lembranças dela do abandono pela Emily, que são coisas que a gente já viu nos filmes anteriores. E tudo bem, sempre dá pra trazer uma informação nova, um desenvolvimento novo, mas continuamos já tendo visto. O que não quer dizer que eu não tenha me emocionado muito vendo essa história, porque, de novo, eu amo a Jessie e é uma história super tocante mesmo, mas é um pouco por isso que eu falei lá no começo do
vídeo que, a partir de agora, os filmes podem ser uma história de brinquedo, em vez de a história dos brinquedos. Porque a história desses brinquedos, o arco de desenvolvimento deles, cara, isso já foi fechado há muito tempo. A gente já viu esses personagens concluindo suas histórias. A gente já viu eles enfrentando seus fantasmas, tendo suas crises de identidade e descobrindo quem eles são e que tipo de brinquedos eles são. Todos eles já definiram o seu rumo e todas as histórias que acontecem a partir disso parecem uma grande cena pós-créditos. Assim, uma cena pós-créditos muito boa, muito emocionante, mas uma cena pós-créditos. E eu acho que a Pixar sabe disso. Tanto sabe que pra mim um grande exemplo é a presença do Woody nesse filme. Ou melhor, a quase não presença dele. Aí já tô prevendo os comentários de novo. Mas Mikan, lógico que o Woody não ia aparecer tanto. A Jessie é a protagonista do filme. Sim, e eu acho que é exatamente isso. Pra mim, o filme é da Jessie. O Woody talvez nem tivesse que aparecer em nenhum momento. Mas eles têm que botar o Woody lá, porque o Woody é o protagonista de todos os filmes até agora. O Woody tem que estar no pôster. O Woody tem que estar no filme. Porém, não tem mais nada pra contar do Woody. A gente já extraiu até a última gota de desenvolvimento desse cowboy. Então, não tem por que deixar ele tanto tempo em cena. Ele faz uma participação especial ali e pronto. O Buzz também já teve a sua história. E eu vou abrir uma exceção aqui porque eu sei que várias vezes a gente viu bonecos Buzz Lightyear descobrindo que são brinquedos. Isso sempre é colocado nos filmes. E apesar de eu estar reclamando bastante da repetição em Toy Story 5, eu acho que essa é uma piada que pode ter sempre. Eu gosto muito de ver os Buzz agindo como realmente os caras da Patrulha Estelar e eles descobrindo ou não que são brinquedos. É sempre muito legal. E tem um monte de Buzz nesse filme, então esses vocês podem manter. Mas brincadeiras à parte, todos esses personagens principais já resolveram as vidas deles. Então, pra mim, esses filmes novos, ou os que vierem no futuro, talvez funcionem melhor se a gente pensar neles como aventuras à parte, como um episódio da semana, vamos dizer assim. Não necessariamente uma coisa que vai compor o arco daqueles personagens, eles não vão ter que ter grandes amadurecimentos, porque esse amadurecimento já existiu, mas cada vez eles vivendo uma aventura diferente. Por isso que eu falo que o Toy Story agora não precisa ser a história dos brinquedos, pode ser uma história com os brinquedos. Acho que essa forma se encaixa muito mais com o que parece que eles estão querendo fazer agora. O que não necessariamente é ruim, mas ao mesmo tempo me faz pensar que a Pixar era a empresa que estabelecia tendências, que criava coisas novas, que mudava muita coisa do mercado da animação. E eu não sei se o futuro que eu imaginava para eles era ficar produzindo variações sobre o mesmo tema. Variações emocionantes, divertidas, belíssimas, porque o filme é lindo, porém variações sobre o mesmo tema. Eu sei que eu fiz muitas críticas a Toy Story 5 aqui, mas a verdade é que eu gostei do filme. Eu acho que é plenamente possível você gostar de uma coisa e refletir sobre ela, ver os pontos positivos e negativos e todo esse contexto em volta. E eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista aqui. E é lógico, sintam-se livres para discordar, concordar, acrescentar coisas aqui nos comentários. Eu tenho uma playlist inteira sobre animações aqui no canal, se vocês quiserem conferir. Inclusive, tem uma entrevista exclusiva minha com o Genndy Tartakovsky, que é um dos maiores diretores de animação contemporâneos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver, assim como o link de uma análise que eu fiz das obras dele. E se você assistiu até agora, deixa um comentário contendo a expressão ugarra, porque aí eu vou saber que você foi guerreirinho e ficou até o fim do vídeo. Se você gostou, curte aí, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!